Olá, meus queridos irmãos, que benção ter os irmãos mais uma vez aqui. Quem está falando aqui é o pregador João Antônio. Eu tenho uma mensagem nova para você, uma mensagem que veio diretamente do coração de Deus para a sua vida. E eu espero que você receba com alegria e que você cumpra os ensinamentos que nós aprenderemos aqui hoje. Amém? Então, eu peço que você se inscreva no meu canal, para que assim você receba as notificações quando eu postar uma nova oração. Então, vamos para a mensagem de hoje. O texto básico que eu quero meditar com os irmãos se encontra em Salmos capítulo 51, versículo do 1 ao 4. Vamos ver então o que a palavra de Deus vai nos dizer. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar. Amém, meus irmãos. Nesse texto, depois que o rei Davi adulterou com Batseba, ele escreve esse salmo arrependido do seu pecado. E agora eu quero colocar de frente para os irmãos 3 características do perdão de Deus, do perdão que o Senhor nos dá, e para mostrar o quanto o perdão de Deus é diferente do perdão das pessoas ou do perdão de um ente querido. Primeira coisa, Deus não nos julga pelo nosso pecado, mas sim esquece quando nós se arrependemos dele. Vamos ver então o que o profeta Jeremias escreveu sobre isso. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então esse texto deixa claro que o Senhor não nos julga, mas sim esquece do nosso pecado. Deus nunca vai colocar na sua cara, ou popular, nunca vai jogar na sua cara o seu pecado. Ele nunca vai te julgar por esse pecado. Ele sabe que você e eu somos pecadores e nós temos essa sentença, nós temos essa natureza pecaminosa. Nós temos essa natureza desde o jardim do Éden, que nós pecamos para satisfazer a nossa carne. E nós não conseguimos parar de pecar. Mas Deus ele não julga, não nos joga na cara nossa o nosso pecado. Ao contrário do inimigo, ele sim joga na cara os pecados que você já cometeu, por mais ocultos que sejam. Ele joga na sua cara e fala que você não vai ser um vencedor, que você não vai vencer, que você é um derrotado por conta daquele pecado. Mas agora, meu irmão, eu quero dizer que Deus te perdoa sim. Segunda coisa, Deus nos perdoa se nós nos arrependermos de coração e reconhecer que nós pecamos. E foi isso que aconteceu com o rei Davi. A Bíblia conta que Davi, ele adulterou. E depois disso, ele percebe o erro e reconhece. O Salmo 51 foi escrito depois dele ter adulterado com Batseba. Então, reflita. Davi, ele diz lá em 2 Samuel que ele tinha pecado. Ele disse que pequei contra o Senhor. Aí o profeta Natã vira para ele e disse: o Senhor perdoou o seu pecado, não morrerás. Deus, ele nos perdoa por qualquer que seja o pecado, mas nós temos que se quebrantar. Nós temos que se jogar na presença de Deus e dizer o quanto nós somos falhos, nós somos inúteis. Nós temos que nos despejarmos na presença de Deus. Assim Ele nos perdoará de todo o pecado. E a terceira coisa é que Ele nos perdoa porque Jesus se sacrificou por nós naquela cruz. Jesus ele pagou todo o preço. Jesus ele pagou o preço para que eu e você possamos ser perdoados. Muitas vezes no Velho Testamento, se você ler o Velho Testamento, você vai perceber o quanto que Deus fica virado com as pessoas que cometiam pecado. Aí muitas vezes a gente se pergunta o porquê. Por que Deus não faz isso hoje?
E eu vou dizer agora para os irmãos, porque naquela época Jesus ainda não tinha vindo. O Salvador do mundo ainda não tinha chegado. Então Deus se irava com a humanidade, porque Deus abomina o pecado. Mas quando agora nós pecamos, Ele olha para nós, olha para o nosso coração, Ele enxerga a obra que o seu Filho Jesus fez. A obra que o seu Filho, que morreu na cruz, a obra do trabalho de Jesus na nossa vida. Ele enxerga essa obra em nossos corações. E por isso Deus sim fica triste conosco. Mas se nós nos arrependermos, Deus esquece e não nos julga por esse pecado. É uma característica que só Deus tem, de esquecer os nossos erros. Que muitas vezes nós podemos até buscar não lembrar do que os outros fizeram conosco, mas nós nunca esqueceremos daquilo que o outro nos fez. Então, Deus ele perdoa sim o seu pecado. Eu quero ler o último versículo com os irmãos, que se encontra em Isaías capítulo 44. Veja o que Deus quer falar com você agora. Como se fossem uma nuvem, varre para longe suas ofensas. Como se fossem a neblina da manhã, os seus pecados. Volte para mim, pois eu o resgatei. Amém, meus irmãos. É isso que Deus quer fazer com você. Deus quer te resgatar, meu irmão, do fundo do poço. Deus quer te resgatar das trevas. Por mais oculto, por mais grandes, por mais temerosos que sejam os seus pecados, Deus quer te resgatar. Deus quer fazer uma obra na sua vida através desse erro. Deus quer te colocar para cima para da próxima vez você tomar o cuidado e pensar antes de cair em tentação. O inimigo sim vai te tentar várias vezes, mas você estará firme na rocha que é Cristo Jesus. Você estará naquele que te perdoou e te deu toda a autoridade para usar o nome dele para abençoar as pessoas. Deus te dá autoridade para repreender. Deus te dá autoridade assim que você o aceita como Salvador. Deus, a partir do momento em que você peca, Deus lança e te convence com o Espírito Santo. O Espírito Santo te convence que você está errado. E assim você se quebranta e olha para o Senhor e diz: Senhor, eu pequei. Uma coisa também que nós devemos fazer, reconhecer o nosso erro. Porque muitas vezes nós não reconhecemos o erro. Nós sempre colocamos a culpa no outro. Foi assim que aconteceu no Jardim do Éden. Adão colocou a culpa em Eva. Eva colocou a culpa da serpente. Nenhum dos dois assumiram que eles tinham pecado, ao contrário de Davi. Davi, ele diz claramente no versículo: pequei contra o Senhor. Ele reconhece o pecado. Então eu quero orar agora por você e eu peço que você reconheça. Nessa oração você ore ao Senhor e reconheça o seu pecado diante de Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, e por tudo que o Senhor vai fazer em nossas vidas, Pai. Ó Deus, clamo a Ti, Senhor, por uma libertação, Pai. Esse meu irmão está afundando no pecado, Pai, mas, Senhor, no Seu nome, Pai, eu repreendo, Senhor, toda ação do inimigo contra a vida dessa pessoa. Ó Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela Tua bondade, e nós te pedimos, Senhor, que toque o nosso coração com o Seu Espírito Santo para que nós possamos a cada dia reconhecer que nós somos pecadores e reconhecer que nós somos falhos, Pai. Que seja feita a Sua vontade em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu irmão, eu sou o pregador João Antônio, isso é mais uma mensagem da Palavra de Deus. Eu peço que você se inscreva no meu canal e compartilhe esse vídeo. Deus te abençoe.